Bom, então, obrigado pela participação. Então nós vamos falar sobre a questão da alimentação alcalinizante e de desintoxicação do organismo. Aonde a questão de desintoxicar, nós vamos abordar com ênfase a questão da limpeza do fígado e da vesícula. Nós vamos estar falando sobre isso. Mas nós vamos dar um cenário como um todo para que a gente perceba como é que a gente chega na necessidade de ter que limpar o fígado, né? Por que que a gente precisa de fazer isso? Então, assim, a primeira questão para a gente ter consciência mesmo é que é um trabalho pessoal mesmo, né? Do mesmo jeito que a gente às vezes, né, se vê de frente de uma comida, né, ou de algo que a gente sabe que não faz muito bem para a nossa saúde, e a gente fala, ai meu Deus, que vontade que eu estou de comer isso aqui, né? Eu desafio com quem quer, com a gente mesmo, né? A gente, é conosco, sempre é conosco. Não tem nada aqui que seja difícil de fazer. É tudo coisa natural, é tudo coisa simples. Entretanto, nem sempre o que é simples é fácil, né? Ou que é uma questão de cada um mesmo estar motivado para estar fazendo o trabalho que a gente está fazendo aí. Bom, então há uma questão aqui que é a questão básica de todo esse trabalho, é a questão do pH do sangue. Porque no fim de tudo, isso é o que mais importa com relação à nutrição e às células. Porque o nosso corpo, que tem aí bilhões de células, e o sangue, que é o veículo da vida, que vai alimentar essas células, vai levar nutrientes, né? Tudo que a gente come hoje vai ser a qualidade do nosso sangue de amanhã, né? E o nosso sangue é que vai levar vitalidade, né, para todas as nossas células, de todo o nosso corpo. Então, se eu faço uma comida adequada, se eu como algo que realmente tem nutrientes, né, e que está adequada para o nosso organismo, isso tudo é digerido, passa pelos pulmões, recebe oxigênio e depois isso é levado para todo o nosso organismo. Então imagina, se eu venho com uma agulha e espeto a pontinha do meu dedinho, está saindo sangue. Se eu espeto a pontinha do meu dedão do pé, está saindo sangue. Então o sangue ele vem, leva oxigênio, leva nutrientes para as células e resgata resíduo metabólico. Tudo que a célula fez no seu processo metabólico de resíduo, o sangue carrega isso de novo e vai passar pelos órgãos de limpeza do nosso corpo para a purificação do sangue. Então veja, o nosso sangue, olha como é sensível o organismo. Apesar dele ser, né, pau para toda a obra, né, o nosso corpo, né, ele se recupera com uma facilidade enorme. Ele tem o pH bem sensível, de 7,35 a 7,45. E o pH é o que tem a quantidade de oxigênio, está ligado ao oxigênio. Então, se o meu sangue está ácido, que é decorrente de alimentação principalmente, desencadeia um monte de desequilíbrios no nosso corpo. E a origem do problema é o sangue acidificado, porque é ele que vai envolver o corpo todo. Agora, como é que fica ácido? Aí começa, ó. Olha como os sinais são sutis de início. Se a gente está com acidez no sangue, eu vou perceber como inflamação e retração na gengiva, por exemplo. Alguns problemas de gengiva que está inflamada, o corpo já está dando um sinal, né, de que o sangue está ácido, está com acidificação. Afta, unha e cabelo quebradiço, pele seca e enrugada, erupção, prurido, eczema, taquicardia, isso já é um sintoma de acidificação do sangue. Já é algo num plano de sintomas, mas eu ainda não estou falando de nenhuma doença, de nenhuma patologia. Estou falando só de sintoma que eu começo a perceber. Agora, aqui já começa a aparecer moléstias, né? Moléstias no sentido de que já tem lá o Código Internacional de Doenças, já começa a reconhecer aquilo como uma doença. Então, gota, artrite, né? Já começou a estar gerando já
vamos pegar uma artrite, né? Já começou a ter ácido úrico, começou a juntar todas as nossas juntinhas, né? E aonde começa a sentir dor, começa a sentir incômodo, já começou a acumular no organismo, né? Ansiedade, depressão, poxa, mas isso aí não está ligado mais à questão emocional? O que a acidez do sangue tem a ver com ansiedade e depressão? Nós somos um todo, né? Não dá para a gente separar as nossas partes. E essa questão da acidificação do sangue, ela mexe com o humor também, né? Então, também gera impacto na questão do intestino. É no intestino que produz a maior parte de serotonina, né? Então, nós temos essa correlação de acidificação do sangue com ansiedade, depressão, fadiga, fica mais cansado, sinusite. Você veja, pessoal, nome de doença, né? Lembrando que não existe doente, isso aí, o que tem mesmo é doente. A gente, quando está desequilibrado, se o sangue, que é o básico, que vai levar a vida para o corpo todo, para todas as células do corpo, se o sangue não está bom, não tem jeito de eu ter saúde. É ele que permeia tudo no meu corpo, é o sangue. Se o meu sangue está num pH inadequado, se o meu sangue não está bom, vai estourar um problema aqui, vai estourar um problema lá, é uma questão de tempo, né? Agora, ficar olhando para nome de doença, isso não vai agregar nada, né? Porque para cada um de nós tem um órgão que responde primeiro, sabe? Cada um tem gente que vai dar a gota, vai dar a artrite, tem outro que vai ter uma crise de rim, tem outro que começa a ter umas enxaquecas que não acaba mais, tem outro que começa a dar umas feridas no corpo e começa a vazar pus. Para cada um é uma história. Mas isso aqui é uma das bases do problema, né, que é o pH do sangue. A qualidade do sangue é a base da história toda, né? As glândulas já não começam a funcionar direito, já começa a dar problema nas glândulas. Quanto que nós não estamos tendo de hipotireoidismo, hipertireoidismo e outros problemas relacionados à glândula? Aí um problema numa glândula desencadeia uma série de outros problemas. A pessoa começa a reter mais líquido, o metabolismo fica mais lento, né? Fica de uma maneira geral mais lenta. Mas qual que é a razão disso aí? Uma das razões, das boas, das principais, está ligada a essa questão de pH de sangue. Ah, mas tem coisa de iodo, tem coisa daquilo. Claro, todas as questões tem mais de um fator envolvido. Mas qual que é a base do problema, né? Qual que é a base do problema? Está ligado ao pH e à qualidade do sangue. Agora, o que acidifica? Veja, aqui é um papo bacana, porque a gente não está falando assim, defendendo ou uma dieta ou outra dieta, né? Eu sou vegetariano há muito tempo, mas eu não estou aqui para falar de vegetarianismo. Não é essa a proposta. Nós estamos falando aqui do pH do nosso sangue. Então nós vamos olhar agora, esquecendo de implicação, né? Se é bom comer isso, se é bom comer aquilo. Não é esse o foco. Nós estamos olhando agora o que é que acidifica o sangue. Então carne acidifica o sangue, né? Peixe acidifica, ave, frutos do mar, açúcar acidifica muito. Refrigerante tem um material do Dr. Lair Ribeiro maravilhoso, onde ele fez todo um cálculo lá, os estudos lá, mostrando que um copo de refrigerante, você precisa de tomar mais de 30 d'água para voltar ao pH de novo do corpo no certo. Você veja, um copo de refrigerante, eu precisar de tomar 30 copos d'água. A gente às vezes olha no refrigerante açúcar, né? Ah, tem muito açúcar no refrigerante. Olha, mas não é só o açúcar. Ele também acidifica o sangue. Medicamento acidifica o sangue, né? Então, e esses tipos de alimento, né? Bebida alcoólica, tá? Menos queijo, manteiga, iogurte, veja, e nem é coisa que a gente recomenda se alimentar. Entretanto, a gente vê uns que é muito e outros que é menos. Não estamos nem entrando no mérito, né, sobre o que é melhor comer, mas o da acidificação. Agora, o que ajuda a alcalinizar? Frutas frescas e secas, verduras, legumes, hortaliças, cruas principalmente,
ou cozidas no vapor, batata inglesa, mandioca, inhame, cará, também na forma crua, né? Azeitona, melado. Então são várias, né? Polpa de coco. São vários alimentos que eles têm o poder de nos ajudar a alcalinizar o sangue. Então, do mesmo jeito que é o meu alimento que acidifica e o meu sangue acaba levando toxina e um pH ácido para o corpo inteiro, eu também encontro nos mesmos alimentos, né, a fonte para que eu equilibre meu pH do meu sangue. Eu também tenho nos alimentos a forma de eu conseguir colocar saúde para dentro de mim e o pH do sangue, né? E isso aqui é um material muito bacana, que olha, a acidificação crônica propicia o câncer. Olha quanto que nós estamos tendo de problema de câncer. Antigamente não tinha tanto, sempre teve coisa de câncer, mas é muito que nós estamos vivendo. Mas agora para você, a senhora que, né, lembra da mãe, do pai da senhora, né? Se a gente lembrar no avô e na avó, então, você acha que tinha no supermercado que tem hoje? Hoje você encontra um monte de coisa de alimentação congelado, processado, né? Preparado das mais diversas maneiras. Antigamente era menos, né? A gente tinha oferta de gênero alimentício, mas não tão industrializado, não tão pré-processado. Então o que acaba que a gente está comendo uma comida hoje que está sendo um fator de doença, né? Hoje a diabetes virou uma epidemia, né? Então você veja, diabetes, câncer e outras mais viraram epidemia. E é decorrente do quê? Da mudança de hábito alimentar que a gente tem. Hoje nós estamos se a gente pegar em gerações anteriores, estudos já mostram que essa geração nova agora que está nascendo, a tendência é viver menos que os pais. Viver menos que os pais. Porque já na barriga da mãe já está cheio de toxina, metal pesado e um monte de coisa. Cloro, pesticida, herbicida, né? Porque o solo nosso está cada vez mais deteriorado. Precisa cada vez mais de jogar veneno para matar os bichos, para matar as pragas, para matar as doenças. Vai comer uma manga hoje, tem um monte de fruta que tem gosto de isopor, porque tudo amadurecido à base de hormônio, né? O cheiro até some, porque muitas vezes ela foi colhida verde, vai para câmeras de amadurecimento, né? Com uma série de produtos para amadurecer, e isso tudo fica impregnado na casca e tudo mais. Então eu só estou colocando essa questão, né? De que essa alimentação contemporânea, né, fast food, essa facilidade de comer um lanche, um salgadinho, uma pizza, mas eu vou no supermercado para comprar e eu encontro 1000 facilidades que de uma certa maneira estão acabando com a minha saúde. Eu vou comprar um congelado, um nuggets, né? Parece que não existe mais o bicho, né? É só um peitinho de frango, tal. Então, essa indústria, da maneira como ela está, a gente está consumindo alimentos desvitalizados, processados, industrializados. É muita oferta. Não dá ibope fazer propaganda de pé de alface, né? Você vê na televisão alguém falando, ai que alface deliciosa, né? Falando de verdura, não dá. Agora, dá ibope, né? Uma lata com alguma coisa que vem embalado, né? Se não tiver uma embalagem, se não tiver plástico, se não tiver alguma coisa, não dá para vender, né? Então nós estamos o tempo todo sendo, dentro desse contexto de marketing, de vendas, consumindo produtos industrializados, desvitalizados e que acabam acidificando o sangue. Porque se eu não quero acidificar sangue, eu tenho que ir para o natural. Eu tenho que consumir mais frutas, verduras, legumes, né? E água com pH adequado. É aí que eu alcalinizo, né? E olha essa questão, que coisa fundamental que é esse estudo. A acidificação crônica propicia o câncer. Nós temos aí terapia Gerson que mostra o uso de sucos verdes para alcalinizar mais forte o sangue para resolver problema de câncer.
Então tem trabalhos maravilhosos científicos só mostrando tratamento de câncer alcalinizando o sangue. A base de tratamento de câncer é a alcalinização do sangue. Solução alcalina retém muito oxigênio, ou seja, tudo que está alcalino é rico em oxigênio. Solução ácida repele oxigênio. Então se o pH está ácido, eu tenho pouco oxigênio. E as células, todas as células do nosso corpo, elas estão assim, são bilhões de células todo santo dia, morrendo, reciclando, nascendo novas, divisões celulares. O tempo todo nós estamos, a pele, está sempre morrendo célula e está nascendo célula nova. O tempo todo, as divisões celulares o tempo todo. E as células, elas têm também, um pH certinho para ela fazer essa divisão, E aí, você comendo coisa inadequada, a gente com alimentação inadequada, acidifica o sangue, tomando muito medicamento e outras cositas a mais. O que acontece? A célula tem que fazer a divisão celular o tempo todo, está faltando oxigênio, não tá uma situação favorável para ela, mas ela tem que fazer a divisão, acaba favorecendo uma mutação na célula, porque ela está tendo que trabalhar. É a mesma coisa, eu tenho um carro que ele é a gasolina, e eu vou lá e encho o tanque dele de diesel, capaz dele nem sair do lugar, dá uns pulos lá, mas engasga e vai, Antigamente, quando tinha carro que era só a gasolina, se eu pusesse álcool, ele dava uns pulos, mas ele andando lá meio pulando, mas ia, Se eu pego um carro a álcool e coloco gasolina, ele vai, Mas também está forçando o motor. É a mesma coisa a gente, a célula ela tem que fazer a divisão celular, o sangue não está no pH certo, aí ela vai forçar uma situação e isso pode desencadear uma mutação. E aí com essa mutação, o que acontece? Estoura lá um câncer, e uma reprodução celular totalmente desorganizada e vira um tumor. É óbvio que atrelado a isso vem outros fatores também, Uma questão emocional, Alguma questão que somatizou, mas o corpo já está debilitado, ele já está trabalhando no limite, as divisões celulares já estão numa situação complicada, aí a hora que dá um pipoco emocional, seja o que for, é o gatilho para manifestar, por exemplo, um câncer. Mas a base qual é? É o pH do sangue. A base é o pH do sangue. Tanto é que os tratamentos hoje contemplam essa questão. Tratamentos, numa visão holística, numa visão integral, contemplam uma dieta para alcalinizar o sangue. Esse senhor, veja, Dr. Sidney Federman, já teve palestra que ele deu aqui. Esse senhor, ele é médico, oncologista, foi lá diretor no Hospital São Camilo, lá em São Paulo. Ele é consultor da Organização Mundial da Saúde, é um estudioso. E ele contando para nós, que sempre tratando dos pacientes, ele também teve um problema na família dele com câncer. Quando essa questão pegou na família dele, ele, entrou numa reflexão muito profunda, consciente da questão da químio, da radioterapia, os efeitos colaterais da químio e da radioterapia, que são a base dos tratamentos que a gente tem, na nossa medicina convencional. E aí ele fez esse livro aqui são estudos do mundo inteiro, que mostram na China, nos Estados Unidos, por exemplo, olha que interessante, que os países que mais têm osteoporose são os países que mais consomem leite e derivados. Não é engraçado isso? Porque a gente não tem uma informação que a gente tem que comer leite e comer queijo e derivados para prevenir osteoporose? Não é essa informação que a gente tem? E não é verdadeira essa informação. Vocês já ouviram também falar que manga com leite mata? Mas hoje a gente sabe que isso daí é um folclore, Daqui a um tempo nós também vamos lembrar da época que o pessoal falava para nós que a gente tinha que comer queijo e leite para prevenir osteoporose. Vai virar um folclore igual manga com leite.
porque não tem o mínimo cabimento, né, uma pessoa adulta tomar leite. Uma pessoa adulta ficar consumindo leites. Não. Isso daí é fator de acidificação do sangue e de uma série de outros de problemas de saúde. E nesse livro aí tem pesquisa, tem material muito claro sobre isso, mostrando que a gente não tem enzimas digestivas para digerir a caseína do leite, né? A gente está com um monte de problema de intolerância à lactose, né? E a pessoa às vezes nem gosta de tomar leite, se vê numa situação obrigada para prevenir a osteoporose, sendo que na verdade aquilo lá arranca cálcio dos ossos e vai gerar problema de osteoporose. É algo que é totalmente infundado de informação científica. Não tem, é manga com leite, é coisa que não tem cabimento. Então tem outras fontes de cálcio, né, que numa alimentação equilibrada vai. Então, só para ter isso aqui tem nesse livro dele, mas mostrando o quê? No mundo inteiro, pesquisas mesmo, aonde mostra que países aonde tinha uma alimentação mais natural, lá na Tailândia tem lugares bastante, que era, sabe, tipo uma colônia, uma comunidade, uma aldeia, que não tinha chegado Coca-Cola, não tinha chegado nada dessas coisas, não tinha diabetes, não tinha câncer, não tinha nada disso, nem cárie nos dentes tinha. Foi entrar açúcar, farinha, né, o trio parada dura, né? Açúcar, farinha, né? E cocaína, né? Vocês sabiam que isso aqui surgiu na mesma época, essas três coisas? Não. Da mesma época. Farinha branca, antigamente a farinha ela é integral, só que a farinha integral não dura, ela estraga, ela rança, né? O açúcar é totalmente refinado, né? Então tinha outras fontes de açúcar. E a cocaína, os três branquinhos apareceram na mesma época, aí uns 200 anos atrás, aí, acho que um pouco menos. Então era a maravilha aqui do processamento, né? A cocaína vendia na farmácia, né? Cocaína vendia na farmácia. Farinha, tá, então das três, ó, passou um tempo e fala, nossa, parece que a cocaína acho que não é boa não. Né? Então a gente tá ficando meio desequilibrado, tá gerando problema, daí fala, não vamos mais, cocaína parou, não vende mais na farmácia, não está mais liberado, ela é droga agora, é tóxico, né? Mas persistiu a farinha branca, quem sabe daqui a um tempo também se proíbe, né? Porque o que a gente está tendo de problema de glúten e de tudo mais, por conta da farinha branca, é impressionante. E açúcar a gente já sabe, né? Que o tanto de doença e problema que acarreta de doença. Esse livro é um monte de pesquisa e aqui ele mostra com toda clareza a importância da dieta no tratamento de um câncer, por dados científicos e hoje ele, no tratamento dele, ele contempla a alimentação como parte do tratamento. Chegou um paciente, vai para tratar câncer com ele, a primeira das providências que ele faz é rever a dieta da pessoa e colocar uma dieta alcalinizante. Fundamental. Então, a abordagem para câncer hoje tem que levar em conta a alcalinização do sangue. E aqui a gente vê que nós não somos todos iguais, né? Nós temos os nossos biotipos. Aonde esse biotipo inicial aqui, que é ele tem um metabolismo, né? O ectomorfo, ele tem um metabolismo mais acentuado, mais acelerado. É aquele magrinho serelepe que come um monte e não fica gordo, ele não engorda, porque é outro metabolismo, predomina muito o elemento ar nele. O outro é o mesomorfo, aquele troncudo forte, dos ossos fortes, né? Que quando você fala alguma coisa que ele fica bravo, fica com a cara vermelha, fica nervoso, né? Se olha na Ayurveda é o Pitta, e ele tem um metabolismo não tão acelerado igual o outro que seria o Vata na Ayurveda, mas o metabolismo dele é ativo, ele tem bastante fogo digestivo. E o outro é o endomorfo. O endomorfo ele retém mais líquido. A constituição é diferente, né? O metabolismo dele é mais lento. Então, vocês vejam, nós somos uma mistura disso. É autoconhecimento. A gente conhecer e se perceber como é que é nossa estrutura, nosso metabolismo. Então, não existe esse negócio que uma coisa de comer é bom para todo mundo. Não é verdade isso, né? Esse aqui, ó,
que o metabolismo é mais lento, uma pimenta para ele pode ser um remédio, porque ele já tem pouco fogo digestivo, ele já retém mais líquidos. Então, se ele come uma pimenta, é um remédio para ele, porque aumenta esse fogo digestivo, acelera um pouco o metabolismo dele. Agora, esse aqui, que já tem muito fogo digestivo, se ele come uma pimenta, ele fica insuportável, ele não se aguenta. Passa. O pavio que já é curto, acaba o pavio, né? Entende? Então, às vezes a pessoa é muito nervosa, irritada, tira a pimenta da comida para ver o que acontece. Ajuda a serenar. Porque a nossa alimentação exerce uma influência no nosso corpo muito grande. Então, a gente reconhecendo isso, e além disso a gente tem as intolerâncias e a gente tem as alergias alimentares, que não tem nada a ver com os biotipos. Uma pessoa que tem alergia de amendoim, então, se ela comer uma mãozada de amendoim, topa a garganta, é perigoso ter que levar até para o hospital a pessoa, né? Pode morrer. Frutos do mar, também, né? Então, ou seja, cada um de nós tem seus biotipos, tem a mistura dos biotipos, e além disso a gente tem as nossas intolerâncias alimentares e alergias alimentares, né? Intolerância pode se desenvolver. Hoje a gente está vendo muito problema por causa do glúten. A pessoa às vezes não percebe, mas o corpo vai saturando de toxina, vai saturando de farinha branca e tudo mais. Chega uma hora que o corpo começa a desenvolver uma intolerância. Antes não tinha, mas pode acontecer. Por essa situação que o organismo fica se pondo de maneira contínua com toxina, chega uma hora que ele pode desenvolver uma intolerância. Então, isso aqui é para a gente olhar que cada um de nós é um indivíduo. Então, é autoconhecimento, a gente descobrir o que o nosso organismo aceita, o que faz bem para nós. Porque, veja, pessoal, nós podemos ter coisas que a gente come todo dia, que a gente acha que é bom e está nos envenenando todo santo dia. Está diminuindo a nossa vitalidade. Então, isso é algo que só nós, com estudo, com percepção, vai perceber. A comida pode ser: fazei do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento, que falou Hipócrates, né? O pai da medicina aí há praticamente 2.500 anos atrás, né? Ou então eu posso usar a comida como um veneno. Se eu não tenho consciência, eu posso estar me envenenando no meu café da manhã todo dia cedo, né? Se eu pegar um café da manhã tradicional, né? Vamos imaginar um café com açúcar. O café é acidificante do sangue. Pouquinho não seria, mas acaba que a gente exagera. Açúcar é acidificante. Então, estou pondo logo cedo 2 acidificantes. Pão branco, tá lá o glúten, a farinha branca. Passo a mão naquela margarina Família Feliz, né, que passa na televisão, que é puro sebo e porcaria. Esfrega aquela graxa no pão, né, e vou comer aquele pão, né? Posso ainda pôr um queijo no meio para dar uma inteirada na história. O leite. Então, olha onde é que nós já começamos cedo, né? Café, açúcar, leite, né? Pão, manteiga, queijo. Disso tudo aí, não tem absolutamente nada que traz vitalidade para o organismo. Já começou o dia jogando toxina para dentro do corpo. Então, só para dar um exemplo aí de um olhar disso tudo aí. Sendo que se chegar logo cedo, acordar e mandar para dentro uns 2, 3 copos d'água, você já começou bem. Aí você pode comer umas frutas, tal, pode fazer como se fosse algum frapezinho usando alguma fruta, alguma base, alguma coisa. Tapioca, que hoje o pessoal anda comendo, que é de farinha de mandioca e tal. Não vou entrar nesse método, mas dá para rever e mudar. Uma coisa que você começa o dia se envenenando, você pode mudar e começar o dia ajudando o teu corpo a soltar o resto das toxinas da noite e também trazendo vitalidade. Mas é uma questão de a gente se perceber, né?